Oi, eu sou Cris Vidal e esse é o Pod Cris com Z, o seu podcast que traz histórias que conectam. Se você chegou aqui e você não é da minha família, não foi meu aluno, não é da Maricari e a gente nunca tomou cerveja juntos, saiba que aqui você vai encontrar histórias inspiradoras e que vão trazer novas perspectivas para a sua trajetória. Hoje eu quero agradecer a nossa convidada, aliás, não sou eu que vou contar a história, sempre um convidado ou uma convidada muito especial que a gente abre nessa primeira temporada, recebendo alguém que eu sou muito suspeita para falar, quero agradecer muito por estar aqui e com certeza tem uma história muito inspiradora. A Thalígia Lima, oi! Oi! Seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos começar do começo, trazer para quem está nos acompanhando um pouquinho da história, né? A gente conversava antes de começar a gravar valendo, o propósito desse podcast é que a gente possa trazer inspiração mesmo. Às vezes a gente tá, principalmente quem tá em começo de carreira profissional, às vezes sem definir que trajetória seguir, a gente não tem aí muitas referências, às vezes tem, e vê aquela pessoa que tá bem, que legal, e pensa, nossa, essa pessoa já acordou e tá legal. Assim, né? Terminou a faculdade, tá no mega emprego, enfim. E aí eu queria começar do começo. Você veio de Mossoró. Do começo mesmo. Do começo, do comecinho. Você veio de Mossoró para Natal? Vim de dia 4 de abril. Então, isso. Mas era em 1983. Sim, eu sou nascida em Mossoró. Na verdade, eu fiquei em Mossoró até os meus 12, quase 13 anos de idade. Foi quando minha família resolveu se mudar aqui para Natal. Meu pai, funcionário da Petrobras, vivia ou embarcado, ou sendo transferido de base. Então, ele teve um momento da carreira dele que o emprego dele era no Alto do Rodrigues, que era meio que o meio do caminho entre Mossoró e Natal. E foi um momento que ele fez a escolha de, pela minha família, o que é que vai ser mais legal? A gente fazer esse sacrifício e todo mundo para Natal? Ou ficar aqui em Mossoró e ficar na nossa zona de conforto? E aí ele veio para Natal. E aqui, desde os 13 anos... eu fui para a escola, eu sou ex-aluna da CAP, eu estudei em Hipócrates, Zona Sul, morei em Candelária, assim, uma típica história natalense. E o legal é que, assim, sim, Mossoró foi onde eu nasci, mas hoje, quando as pessoas perguntam de onde é que você é, eu falo que eu sou de Natal porque foi aqui que eu virei gente. É aqui que eu tenho as minhas... As referências. Exatamente, minhas referências, meus grandes amigos. O começo da minha carreira profissional tá aqui, então assim, sim, Mossoró é o meu sangue, mas hoje eu falo pra todo mundo de onde é que você é, eu sou de Natal. Tá, então a gente começou do começo, mas vamos falar onde você tá hoje pra depois contar um pouquinho dessa trajetória. O que você faz hoje? Pois é. Que eu faço? Oficialmente, você é jornalista, vamos lá. Você é jornalista. Exatamente. E o que é que tem no LinkedIn? Sou formada em jornalismo. No LinkedIn, o meu cargo é gerente de comunicação. E hoje eu lidero toda a área de social media da Uber aqui no Brasil. Então, tem sido um desafio atrás do outro nessa empresa. Na verdade, faz 7 anos que eu estou na Uber e eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais como é que eu cheguei lá. Mas, hoje em dia, depois de ter passado por alguns outros setores dentro da empresa, eu, atualmente, desde janeiro desse ano, estou liderando toda a parte de social media, o que a gente chama de social media orgânica dentro da Uber aqui no Brasil. Legal, mas você chegou na Uber, São Paulo. Explica um pouquinho. Por que jornalismo? Pois é, porque eu acho que meus pais fizeram essa pergunta várias vezes quando eu cheguei para eles, falando, pai e manhã, acho que farei jornalismo. Então, é difícil de explicar. Eu acho que uma das coisas que eu posso puxar da época que eu tomei a decisão de fazer vestibular para jornalismo é que eu sempre gostei de me amostrar. Então, eu acho que era uma carreira que poderia ser um pouco mais promissora do que qualquer coisa do meio artístico. Aí eu falei, jornalismo me parece um negócio bacana. E assim, era uma época que, eu tinha certeza que eu iria para humanas, que eu não tinha nenhuma aptidão, ou talento, ou interesse. Acho que eu sempre tive essa de, não, gente, ok, eu sou de humanas. Total. Então, assim, eu nunca tive nenhum interesse em fazer nada que envolvesse matemática, que envolvesse cálculo, nem nada disso. Então, eu sabia que seria humanas. Então, sempre veio aquele negócio, direito, né? E direito sempre me pareceu algo... boring. É isso, exato, é isso que eu quero, entendeu? Não. Então, o jornalismo foi até uma decisão lógica se eu puxar pelo racional de, um negócio que me parece bacana, sei que não vou ficar milionária
A menos que eu Mas isso é legal. Você falou dos seus pais em relação a fazer jornalismo e tal. Rolava uma pressão meio. Minha filha se formou, vai fazer um concurso público, sim, sei sim. lá. Eu acho que rola até hoje. Não, hoje eu acho que Hoje finalmente acho que não, eles né? estão... Ufa, eles estão tranquilos, hoje tá tudo certo. Mas sim, rolava. E eu acho que rolou, inclusive, a preocupação lá no começo, pela escolha do curso, por eles não terem nenhuma referência, eles não conheciam nenhum jornalista, eles não... E aí ainda tem muito isso de, não, você precisa de alguém que te indique. Isso, exato. E eles dois são concursados, né? Meu pai da Petrobras, minha mãe funcionária pública do Estado. Os dois aposentados hoje em dia, mas minha mãe fez carreira na UERN. Ela era funcionária da UERN, ela trabalhou muitos anos na Central do Cidadão, meu pai na Petrobras, 30 e tantos anos. Então, eles vêm desse formato de carreira que é conservador, vamos dizer assim. E para eles, então, ter essa notícia de que, não, eu vou entrar para um negócio aqui completamente diferente, eu acho, não deve ter sido fácil, eles sempre me apoiaram, eu acho que nunca teve nenhuma preocupação maior com relação a isso, a não ser, não, minha filha, vamos tá aqui para te apoiar no que você precisar, mas é isso, eles não tinham referência. Né? Isso faz diferença. Mas aí você foi em busca das suas próprias referências também. Na faculdade, sempre estagiou? Sempre estagiei. Assim, antes de estagiar, eu precisei pagar um pouco as minhas contas, porque, assim, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 18 anos, assim que eu entrei na faculdade, em loja de shopping, porque por mais que a minha família fosse uma família de classe média, já falei, meus pais, os dois de funcionários públicos e tal, eu também nunca tive muito luxo na vida. Então, assim, eu nunca ganhei mesada, por exemplo. Então, quando eu fiz 18, que eu passei no vestibular do FRN, e que eu falei, ok, quero fazer coisas legais, e não tinha dinheiro. Seu dinheiro pra exatamente, fazer. tive que me virar. Então, fui trabalhar como vendedora de loja de shopping, eu fiz alguns trampos bem, sim, corre total. Meu primeiro estágio, ele só surgiu no terceiro semestre da faculdade, e eu sinto o cheiro da sala. Foi 84 anos. Eu tenho exatamente a imagem do episódio que abriu as portas para o meu primeiro estágio. Que foi? Eu estava na aula do professor Ricardo Rosado. E ao fim, a gente estava interagindo na aula, e ao fim da aula ele me chamou e falou, a Thalija, né? Eu falei, ele, você já pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, não, nunca tinha pensado. Ele falou, não, você tem uma voz grave, uma voz boa, de repente pode ser algo interessante. Espera aí, deixa eu ligar para um amigo meu, era Jânio Vidal. Conheço, já ouvi falar. E ele falou, eu vou encaminhar uma aluna aí, vai fazer um teste, vai que rende alguma coisa. E é isso. E aí você começou na FM Tropical. Na FM Tropical, exatamente. 3,9. Não, e é isso. E foi um teste para saber se rendia alguma coisa mesmo, assim. Porque eu cheguei lá com o rabinho entre as pernas e digo, meu Deus, eu só tenho 6 anos, o que é que eu tô fazendo aqui, entendeu? Assim, eu nunca tinha imaginado que rádio poderia ser um caminho para mim. E eu cheguei lá, fiz o teste, eles gostaram de mim, eles viram potencial. Não é que eles gostaram, eles viram potencial. Mas, na verdade, essa empresa, acho que tem muito isso também do mercado. Você tem pessoas que não está pronto, mas pode ser treinada. Eu costumo dizer que quando era gestora, eu preferia aquele que tem potencial e que quer aprender do que aquele que já sabe de tudo, né? E às vezes, em geral, não sabe de nada. Exato. Eu acho que além do potencial que eles viram, eu acho que eu cheguei com muito sangue no olho, entendeu? Eu cheguei muito querendo quero fazer isso, porque era algo que eu jamais tinha imaginado, mas no momento que essa portinha se abriu, eu falei, que massa, que legal que vai ser ter a oportunidade de fazer um estágio aqui e depois ver qual é, entendeu? Então, naquele momento, era algo que seria, assim, minha primeira experiência com o mundo do jornalismo, com o mercado de comunicação, e foi algo que eu fiquei... minha primeira passagem pela Tropical, que foram 2, eu fiquei mais de 4 anos, assim, e foi um negócio que eu entrei como estagiária, CIE, entendeu? Fui renovada, estágio, depois fui contratada como produtora antes mesmo de me formar, e chegou um momento que foi a grande virada para mim, que foi quando eu consegui meio que colocar o meu nome ali. Sim, as pessoas conheciam como a Thalija comunicadora, Lima. Exatamente, como uma comunicadora. E eu ainda estava na faculdade, eu não tinha nem feito meu TCC ainda. Então foi um negócio muito... Mas foi um negócio muito bacana. E foi um negócio também legal do ponto de vista pessoal, porque, assim, eu na Tropical eu tanto tive a oportunidade de trabalhar a área
do jornalismo, né? Tinha o programa ali de umas 6 da manhã, Sim. estávamos lá apresentando o programa, eu, Túlio, depois Murilo, assim, passou uma galera muito legal por aqueles estúdios. E depois, na parte de entretenimento, né? Assim, para quem é da nossa geração, Era isso que eu ia Cris. falar. A 103,9, ela não tinha uma bandeira nacional, que hoje ela tem, e ela, né, tocava, dava visibilidade muito para a cena local. Era muito legal isso. Não só isso, mas antes da FM Tropical se tornar o que foi a FM Tropical ali no comecinho dos anos 2000, ela era uma rádio que ainda disputava espaço, por exemplo, com Moção às 4 da tarde. Sim. Era uma rádio pop, que tocava aquele pop rock que a galera adorava, que tinha um programa do João Saraiva ali no meio-dia, que, né, fazia aquela cena do pop rock local, mas quando dava 4 da tarde era Moção. E aí? Das 4 às 7 era... menino! Exato, era... pegadinha, era tudo aquilo. Até hoje. E até que chegou um momento em que houve a decisão de não vamos ter Moção, vamos virar 100% pop. Tanto que virou o logo da rádio, logo né? da rádio Virou o moto da rádio, pop. 100% pop. E esse 100% pop aconteceu porque às 4 da tarde estreou Conexão 103 com a Thalija Lima. E é um negócio que... Conexão 103, inclusive... Fãs, né? Rádio tem isso, inclusive. Gente. Rádio tem isso de você... Eu acho que hoje, o que a gente vê muito das redes sociais, e às vezes na televisão, mas eu acho que rádio ainda tem essa de proximidade. Total. A pessoa que te ouve na rádio, para quem gosta de rádio, tem isso de... o ouvinte cria uma conexão e ele te encontra e fala com você como se fosse seu melhor amigo que a gente tivesse se encontrado ontem, né? Existe esse laço, é muito massa. Não, e é muito legal, e é um negócio que... Gente, faz 13 anos que eu saí de Natal. E até hoje eu brinco que são meus baixinhos, que me procuram. Meu Deus, a Thalija da rádio e tal. E foi uma época mágica, cara, assim, porque é isso, a gente via a proximidade com as pessoas, eu vi, de fato, o meu crescimento enquanto profissional lá dentro, assim, de chegar na hora que me oferecerem esse desafio, você vai ter um programa com seu nome no lugar do Moção, eu falar, beleza, joga no meu colo, entendeu? Assim, E funcionou. talvez, exatamente, e talvez com a coragem que hoje eu titubeasse muito mais, porque essas coisas acontecem na vida, eu acho que naquela época eu digo, se jogar, dá certo, vai dar certo. E que deu muito certo, né? Então, essa conexão que a gente cria com as pessoas em rádio é um negócio realmente muito especial. Principalmente numa época que pré-data a internet como é hoje em dia. Né? Assim, a gente tinha... O programa Conexão se chamava Conexão. Porque a gente inovou ao trazer comentários que vinham através da internet, né? Então, a gente tinha... Olha só que incrível. A gente tinha os nossos fóruns online. Transmídia. Onde as pessoas pediam música, onde as pessoas davam pitacos, mandavam recados. E foi a primeira vez... Gente, a gente tá falando aqui de 2002, 2003, ali. Começo dos anos 2000, mais de 20 anos. Né? Meu Deus, mais de 20 anos. E realmente era o começo dessa integração da internet com os outros meios. E foi algo que... Tudo era mato. Exatamente. Era mato. Literalmente era tudo mato. Desculpando aqui meu uso de literalmente. Mas era tudo mato no sentido de... E aquilo nunca tinha sido feito. Aquilo nunca tinha sido feito na Rádio Potiguar, entendeu? De trazer a internet como tão protagonista dentro de um programa de rádio e fazer esse trabalho cross-funcional entre as mídias. Assim. Então, ainda falando em internet, o blog tinha uma... Né, era rede social, eu acho que, né, do período. Era quase... Eu não digo que era um diário, mas a gente conseguia expor ideias de uma forma muito... Talvez até um pouco mais pensada, porque a gente parava, parece que não era tão rápido quanto hoje, quando a gente pensa com as redes sociais. Mas você teve um blog, tá? Eu tive meu blog, sim. Eu acho que... Eu brinco até hoje que se eu tivesse sido radialista nesses tempos atuais, talvez eu tivesse arrumado muitas outras formas de monetizar a minha carreira. Porque na época que a gente era radialista, 20 anos atrás, e montava um blog, né, e criava um blog, alimentava aquele veículo, era muito mais para a gente tentar passar para as pessoas um pouco mais de quem era a gente fora do estúdio, né, fora daquelas 3, 4 horas que a gente estava no ar. E era legal porque acabava construindo a nossa persona offline também. Por mais que seja um veículo online,
acaba sendo importante para construir essa pessoa. E, na verdade, acho que hoje tem isso. As redes sociais fazem esse papel de construção de imagem, né? De você tá offline, mas você tem as impressões, tanto que muita gente passa uma imagem, às vezes não é necessariamente aquela mesmo, mas é importante ter essa percepção também de como é que eu estou me posicionando. Eu acho que se todo mundo tivesse essa noção de como eu me posiciono nas redes sociais, o mundo seria outro, inclusive. Não, fora que era uma época em que você não tinha que se preocupar com hate. Sim. Os comentários que vinham, geralmente, tinham noção, tinham respeito. Entendeu? Mas eu tive uma hate, viu, quando eu tinha blog. Eu acho Nem se lembra. Meu Deus, eu então, lembro. eu sempre quero saber quem que é ela. Sim, mas, enfim. Mas era diferente, né? Assim, e tem uma coisa que eu acho que é legal também falar. Eu acho que, dentro disso que você já trouxe pra gente, hoje você tá na Uber, você falou desse período aí na rádio, dessa proximidade com o ouvinte, quer queira ou não, trabalhar em loja de shopping, relacionamento com o público, te ajuda de algum jeito. Eu acho que, na verdade, que todas as nossas experiências acabam nos preparando para aquilo que vem, que a gente nem sabe que vem. Total. Né? Total. De pensar experiências. O improviso. Eu acho que o loja de shopping me ensinou muito essa situação que talvez esteja indo para o lado errado. Vamos voltar ela para um lugar legal? A cliente tá saindo da loja. Não, mas e aqui você viu essa blusinha? Entendeu? Assim, cliente já escolheu a roupinha. Mas você viu aquele sapato? Entendeu? Então, eu acho que é sobre continuar e intensificar uma relação que você tem ali entre o fornecedor e quem está comprando o seu produto, né? E eu acho que comunicação também entra um pouco nisso, de você conquistar a sua audiência, né? Assim, de você vender uma blusinha mais ali. Uma blusinha, sim, claro. Mas aí, vamos lá. Porque a gente tem que adiantar essa linha do tempo, porque ainda tem muita história para contar. Ainda no período de estágio, você chegou a ter mais de um estágio em site, estágio em empresa de tecnologia, que experiências? Pois é, porque Natal, né, amiga? Cabos.com, né? Natal é um mercado que amamos Natal, mas é um mercado que tem muitos desafios na área de comunicação. Mas sabe o que eu acho também? Eu costumo dizer isso pra galerinha. Quem trabalha no mercado de Natal consegue trabalhar em qualquer está preparado do para mundo. Tudo. Está preparado para tudo. Mas quando eu falo que o mercado de Natal, é muito mais uma questão de reconhecimento financeiro, né? Assim, então, ou da falta dele. Ou da falta dele, exatamente, perfeito. A gente tem um piso que, assim, impraticável. E sempre foi impraticável, né? 20 anos atrás já era impraticável. Então, assim, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida que fosse minimamente divertida, a gente tinha que se virar nos 30 e arrumar um estágio massa. E o resto do tempo? Você só tá 4 horas na faculdade. E o resto do seu dia? Você vai fazer o quê? Vai pro outro estágio. Eu acho que esse podcast também surgiu por isso. Eu fiquei pensando, o que é que eu tô fazendo meia-noite às 4? Nada, né? Então... tem pouca coisa na sua vida, né, Tem Cristina? um pouco. Enfim. Mas é isso. Então, eu cheguei a trabalhar em mais de uma empresa ao mesmo tempo. Na época que eu tava na Tropical, eu também entrei como assessora de imprensa da época de Ginete, que depois passou a se chamar de Gizap, que depois não sei como está hoje em dia. Mas era isso, era um trabalho em que a gente... Mas tem uma galera que está pelo mundo, a galera da Digi está no mundo. Eu sei, exato. Antes disso, na verdade, eu estagiei no cabosgi.com. Isso, cabosgi.com. Na época que era, eu acho que foi o primeiro portal... Era a ideia embrionária do G1 era o cabosgi.com. Né? Era o cabosgi.com. Então, assim, inclusive o cabosgi.com me ensinou uma das grandes lições da minha vida profissional, que foi meu primeiro passaralho. Olha só, você estava no passaralho. Eu estava no passaralho da cabosgi.com. Então, assim, eu acho que é uma experiência de fogo que, infelizmente, os profissionais de comunicação passam mais do que gostariam, que deveriam. Sim. Acontece. Né? Mas que foi um negócio que meio que me deu uma casca grossa para, nada é garantido, vamos dar o meu melhor e vamos atrás do que pode ser, né, do que pode avançar a minha carreira. Então, isso foi bem bacana. Mas é isso. Então, teve cabosgi.com, teve Digizap. Eu, nessa época, além disso, a gente fazia sempre um bico ou outro com produção de eventos. Isso, temos isso. Teve muito freela de locução. Sim. Entendeu? Então, eu fiz spots de rádio para empresas muito interessantes. Por exemplo, querida? Por exemplo, Motel Trópicos. Olha Por só, exemplo, outras empresas, que agora eu não vou lembrar o nome, mas sim, tem um currículo vasto de spots gravados. Então, esse período que a gente está agora, a campanha eleitoral, tinha muito, né, conteúdo. E é isso. Até o momento em que eu me formei, isso aconteceu em 2006,
eu sabia que eu precisava me virar. Porque, de novo, eu estava fazendo isso tudo ainda enquanto estava na faculdade. Aí você se formou. Aí eu me formei. E aí eu falei... Aí com o diploma, disse, pronto, agora minha vida profissional está definida. Isso, larguei tudo, mudei para os Estados Unidos para ser babá. Pronto. Isso. Vamos lá. Eu vou ter que dar um passinho para trás para dizer que eu sempre quis ter uma experiência internacional. Meus pais me colocaram no CCAA desde os 8 anos de idade, então eu meio que cresci falando inglês bem, assim. E aos 15 anos, em vez da viagem para Disney, tradicional viagem. Exatamente. Eu cheguei para os meus pais e falei, quero fazer um intercâmbio. Eles falaram, massa, minha filha, vou na Arituba cancelar o seu pacote. Eles foram, cancelaram, o intercâmbio nunca aconteceu. Então, eu fiquei com isso guardadinho aqui. Eu falei, cara, então, quando eu tiver a minha primeira oportunidade, eu vou. Só que, de novo, eu estava estagiando, tentando me virar. No período econômico... Não, até que, né? Enfim, não, mas até que tava tranquilo, né? Gata, mas eu era uma estagiária de jornalismo no Rio Grande do Norte. R$400. Tendo que pagar a prestação de carro, porque se eu não tivesse carro, eu não conseguiria chegar. Fazer tudo que eu tinha que fazer ao longo do dia para poder pagar o carro que eu tinha que comprar para poder fazer essas coisas. Um grande ciclo vicioso. E eu decidi, então, que... Aí eu comecei a procurar no Orkut formas baratas de ir para os Estados Unidos. E aí encontrei o programa de Au Pair, que é um programa do governo americano. Aliás, e que acontece, de vários governos. Que tem até hoje, inclusive. E que tem muita gente que agrega experiência, justamente, vivência internacional, novas culturas lá, através do programa. Porque, assim, é um programa que é barato, é a família que está te contratando que financia a sua viagem, então você basicamente tem que cuidar de burocracias aqui no Brasil, tem que ir atrás de visto, que não é barato, tem que ir atrás de algumas coisas. E aí eles te dão a oportunidade de você morar lá por 1 ano com uma família americana, cuidando dessas crianças. E aí você tem alguns créditos que são obrigatórios para você usar em cursos lá, que geralmente as meninas fazem cursos de inglês, mas como eu já tinha o inglês adiantado, eu falei, vou usar para outra coisa. Mas é isso, quando eu achei esse programa, eu falei, tá, é minha chance, é isso aqui. Tava na idade certa, vamos lá. Então eu pedi demissão da Tropical, peguei o meu FGTS, aquela graninha ali curtinha, providenciei meu visto, fui embora para os Estados Unidos. Eu não me formei, na verdade, no sentido festa. Eu recebi meu diploma. Concluí o curso, recebi meu diploma, né, ali no departamento, assim, eu não tenho foto no quadro do FRN. Mas tem na Estátua da Liberdade, pronto. Perfeito. Eu acho que meu nome tá lá, eu nunca fui conferir se meu nome tá na placa dos formandos. Eu espero que esteja. Depois gente, a gente vai lá no Chinchila. Eu sou da turma 2006.1, pelo amor de Deus. Depois a gente vai lá no Chinchila conferir. E fui para os Estados Unidos ser babá. E foi uma experiência incrível, que teve altos e baixos. Né? Eu tive que trocar de família, mas... Mas isso é legal também, da gente falar um pouquinho, porque às vezes a gente idealiza. A gente idealiza as experiências, a gente imagina que, eu vou fazer isso, vai ser massa, vai ser perfeito. E nem sempre. O que não significa que a experiência não é válida, pelo contrário, é experiência. Muito pelo contrário. Eu cheguei então numa... Vamos lá. Primeira vez na minha vida que eu estava andando de avião foi para me mudar de Natal para Connecticut, nos Estados Unidos. Eu nunca tinha entrado num avião na vida. Lá vou eu passar pela imigração dos Estados Unidos. E ainda bem que você já tinha algum entendimento do idioma, exatamente. Né? Na verdade, só por isso que você conseguiu a vaga, né? Certamente, porque foi muito rápido fazer o match com a família, antes do match ser o que é hoje. Foi muito rápido fazer o match com a família, porque o meu inglês era bom, então eles conseguiam conversar comigo e me entender. E falavam, beleza. Então é isso, eu fui pra lá, caí nessa família que era de Connecticut, eram 3 crianças, era uma família bem diferente. Eu amei do que eu estava acostumada. Qual era o nome do estado que você estava, por favor? Connecticut. Ok, thank you. Era uma família que tinha 3 crianças, uma de 14, uma de 12 e uma de 9. E assim, meu trabalho basicamente era ser motorista deles. Eles tinham natação, tinham beisebol, tinham ginástica, tinham... tudo, né? Criança nessa idade tem... Você tem uma criança dessa idade? Eu sei. Eu tenho, né? Então, muitas atividades. Só que eles eram uma família muito diferente de mim. Eles eram uma família, por exemplo, que eles não assistiam TV. Eles não deixavam as crianças verem TV. Eles tinham uma TV na casa, mas era para ver filmes. E aí podia ser qualquer TV aberta não filmes. Pode. Exatamente. Podia ser qualquer filme. Né? Sexta-feira 13, mas você não pode assistir. A única coisa, o único veto não pode ter violência no filme.
Não pode ser um filme que tenha arma, morte, blá, blá, blá. Eles, né? Assim, mortes violentas. Você pode ver um filme de alguém morrendo de câncer, tudo bem. Mas não pode ter morte violenta, certo? Então, guarda essa informação. Depois de 4 meses, a gente viu que não estava rolando. Não estava rolando. Tem relacionamento que é isso mesmo. Relacionamento. Exato. Então, a gente teve uma conversa e falou, é melhor eu tentar o rematch, que é eu tentar me combinar com outra família. E aí foi quando eu achei essa outra família lá de South Carolina. Ok. Por favor. De novo, qual que era o estado, querida? South Carolina. Então, você saiu de? Connecticut. Para? South Carolina. Ok. Então, assim, mapa dos Estados Unidos. O Connecticut no norte é uma zona altamente progressista, é ali do ladinho de Nova York, pessoal democrata, pessoal, né, super pra frentex, etc. Me mudei para a Carolina do Sul, que é ali no cinturão da Bíblia, que chama, né? Bible Belt, sei lá. E é um conservador, republicano, tudo aquilo que a gente tem de ideia de o que é o americano caipira, foi o que eu encontrei. Então, as crianças viam TV a partir do momento que elas acordavam e elas podiam ver absolutamente tudo que elas fizessem em TV, menos sexo. Não podia ter nada que insinuasse qualquer coisa sexual. Violência, claro. Compra arminha de brinquedo, tudo certo. Todo mundo tem seu rito sexo, em casa. jamais. Então, era uma família batista, que ia pra igreja todo domingo, mas que, super por incrível que pareça, a gente se deu super bem. Sim. Eu lembro, inclusive, você fez essas entrevistas, né, para o rematch, para ver se tem afinidade com a família, e eu acho que foi ela que te perguntou o que é que você gostava de comer no Brasil. Chicken. Foi. Não, isso aí foi já depois que a gente já tava na família. A gente, na verdade, a gente se conectou pelo nosso amor por Aragorn de Senhor dos Anéis. A gente começou a falar sobre aleatoriedades. E ela falou que tinha assistido Senhor dos Anéis. Eu falei que tinha assistido também. Ela perguntou quem é seu personagem favorito. Eu falei Aragorn, porque ele é maravilhoso, lindo, gostoso. E ela falou, meu Deus, sim, concordo, porque é que as pessoas gostam do Legolas. Eu falei, meu Deus, um absurdo. E aí, melhores amigas, e eu mudei pra Carolina do Sul. Essa foi a conversa. Juro definitiva. Por Deus. Juro por Deus, essa foi a conversa. Mas isso é legal também quando a gente fala de experiência internacional, que permite, inclusive, e até para os contextos locais, a gente entender um pouquinho de como é que funciona culturalmente, como é que funciona politicamente, que consequências isso tem na economia, que faz, se necessário, para qualquer um que pense... Eu não falo nem da carreira de jornalismo, especificamente. Eu acho que na carreira de comunicação, né? Também ter essa percepção de mundo. Total. E assim, foi interessante porque eu literalmente estava inserida dentro de 2 culturas completamente diferentes. Então, meio que me abriu muito o olho para eu tô tentando pegar palavras muito difíceis. Heterogeneidade. Sim. Na verdade, eu anotei aleatoriedades, porque eu amei isso. Eu vou criar um quadro que vai ser aleatoriedades. De verdade, não muito obrigada. Mas o quão heterogêneo realmente pode ser uma sociedade, entendeu? Assim, e é algo que ficou muito óbvio para mim naquele momento. E essa experiência, a segunda experiência deu tão certo que eu ia ficar 1 ano, acabei ficando 2 anos. E ao final desse segundo ano, a família ainda se ofereceu para... Não, a gente paga uma universidade para você aqui, fica aqui com a gente, entendeu? Assim... E aí que foi o momento que eu falei, cara, eu tenho um diploma de jornalismo já. Eu já passei aqui 2 anos maravilhosos, curtindo, sabe? Assim, vivendo o melhor da vida, aproveitando, conheci os Estados Unidos todos, entendeu? Foi muito legal. Porque também tem isso, tem gente que vai para guardar dinheiro e tem gente... Você foi para ter Eu não guardei dinheiro, eu voltei para casa, eu acho que com $55. E os presentes que a vida me deu. Eu não guardei dinheiro e eu tinha meio que feito esse acordo com meus pais antes, entendeu? Assim, meus pais não... A galera que guarda dinheiro é geralmente para mandar para o Brasil, entendeu? Sim. Então, meus pais não precisavam que eu mandasse esse dinheiro e eu também não precisava de juntar esse dinheiro para nada especificamente. Eu digo, então eu vou curtir a vida. Não era muito dinheiro, tá? A gente ganhava um dinheirinho, um pouquinho por semana. Mas aí, quando chegou essa proposta que eles me fizeram de... E aí, fica mais um pouco, a gente paga a sua universidade, uma universidade nova para você aqui. Eu falei, cara, eu tô com diploma de jornalismo no Brasil. Eu já vivi 2 anos como babá. Adoro as crianças. Lixa. Mas assim, eu acho que... Lixa. Mas assim, eu acho que eu posso contribuir mais para a sociedade como um todo. A gente vai falar já sobre sua volta pro Brasil, mas como é que era chamar seu nome
nos Estados Unidos? Lixa. Lixa. Uhum. Inclusive, Atalija. De onde vem esse nome? Atalija é a mistura do nome dos meus pais. Vamos lá. Meu pai se chama Atalimar, que já é a mistura de Atalípio com Maria, que são ascendentes ali da família. Então, né, é algo que vai passando de É geração algo que em vai geração. passando de geração. Então, Atalípio e Maria formou Atalimar. Atalimar casou-se com Jacinta, teve Atalija. Infelizmente, fica por aqui. O nome do meu filho de 4 patas é Pacote. Eu não passei para frente essa tradição. Mas eu tenho um irmão que se chama Atalimar II. Então, se ele quiser passar a tradição para frente, inclusive eu libero o meu nome. Ele tá podendo, ele Tá. pode. Mas aí, Tudo certo. o Atalija, inclusive, durante um período, foi só Atalija, só você. Só eu. E quando você descobriu que tinha outra? Foi pelo Orkut. Nossa, eu senti agora uma pausa dramática. Foi pelo Orkut. Foi pelo Orkut. Eu recebi um convite de amizade de uma pessoa chamada Thalija Holanda, de Mossoró. Óbvio, você foi E eu perguntar lembro por que era uma mensagem super fofinha. Ai, nós temos o mesmo nome, vamos ser amigas de Orkut. Quem é você? Por que E eu você tem o meu nome? respondi contrariadíssima. Eu falei, desculpa, a gente não tem o mesmo nome, querida, você tem meu nome. Esse nome é meu, meus pais criaram, com licença. Enfim, neguei o convite. Acho que até hoje ela me odeia, mas enfim, Sim. tudo bem. De vez em quando eu recebo uns e-mails que claramente não são para mim. Provavelmente. Provavelmente são para ela. Mas aí tem uma outra. Por Eu favor. descobri que em São Rafael existe uma Thalija Thaís, que também estava lá no Orkut, e essa não teve a ousadia de pedir para ser minha amiga. Vocês podiam criar uma comunidade. Mas, recentemente saiu um levantamento do IBGE, né, sobre quantas pessoas são chamadas Cristina no Brasil. Sei lá, centenas de milhares. Aí não apareceu a Thalija, porque aparentemente precisava de no mínimo 20 para... Quantas Adassas com cedilha será que tem? Olha, hoje foi a primeira vez que eu conheci. Então, assim, sempre pode-se, né? Sim, tá. Mas por eu ter um nome estranho, eu sempre atraio histórias de nomes estranhos. Eu acho que a Daça é mais um para Mas você sabe que tem uma incluir história, aqui no meu catálogo. eu vou ter que contar isso, pausa. Eu preciso contar porque eu tenho tive um aluno que, primeiro dia de aula, o semestre já tinha começado, já conhecia a turma, ele chegou lá todo sem graça. E aí ele falou assim, eu disse, oi, tudo bem? Qual o seu nome? E aí ele disse, Highlander. Eu disse, do filme? Aí ele falou, sim. Eu disse, o Guerreiro Imortal? Ele disse, sim. Eu disse, eu aposto que o seu pai combinou com a sua mãe que o seu nome ia ser outro e ele foi lá e registrou Highlander. Ele disse, foi desse jeito, professora. E mais, ele disse que achou tão fantástico quando eu cheguei, já contando essa história, só pode ter sido isso, que ele conta pra todo mundo essa história. Não sei se ele conta, mas eu vou, inclusive, pedir pra fazer esse corte pra dizer, Highlander, a história é verdade ou não? Highlander. Perfeito. É isso. Tá? O Clube dos Nomes Estranhos é um clubinho muito maravilhoso. Eu gosto muito de fazer parte dele porque, de verdade, por mais que seja estranho, e eu não acho mais estranho, Sim, na obviamente, verdade, eu gosto muito do meu nome de verdade. Assim, eu sou muito grata aos meus pais pela claro, criatividade. Você tem seu nome, @gmail.com. do meu nome. Gente, é Atalija, Shakira, Adele, Beyoncé. Dá licença, entendeu? Ok. Então, gosto muito de Atalija. Tudo sim. bem, mas vamos voltar, né? Porque você voltou dos Estados Unidos para Natal. Pois é, aí eu falei, vou voltar, Sim. né? Vou voltar, voltei então com um gap aí de 2 anos Fora do mercado, tava internet, Fora do mercado. ok. Todo E mundo aí? que tinha se formado comigo Já tentando tá, né? voar ali, já engatando a segunda, a terceira, e eu, eita, e agora? Obviamente, voltei batendo na portinha da minha casa, que tinha sido minha casa até então, que foi a FM Tropical, e foi quando eu tive a minha segunda passagem por lá. Eu voltei já numa outra posição, né, assim, fazendo já como profissional, formada, etc. Então, assim, foi uma passagem que foi breve, porque pouco tempo depois que eu voltei, surgiu o convite para ir para 89. E, assim... Que depois virou Jovem Pan Exato, aqui em Natal. Exato. A transição, Essa minha né? segunda passagem pela Tropical foi antes de virar Mix. Uhum. E aí, quando eu fui chamada para 89, eu fui a primeira funcionária que o Filinto contratou para 89, aqui em Natal, assim. Era eu e mais uma outra pessoa da técnica lá. Assim, na verdade, eu estava pegando alguns profissionais que eram da 98 e trazendo para 89, mas, assim, exclusivamente para 89 eu fui a primeira. Se não fui a primeira, fui uma das primeiras. E é muito legal porque, assim, me deu a oportunidade de montar um negócio do zero. Do zero.
Do zero. Então, assim, foi um negócio de montar playlists. Peraí, deixa eu abrir o meu computador aqui, deixa eu fazer uma playlist. Fui eu que coloquei a primeira musiquinha ali pra tocar no 89. Definir assim. a música que as pessoas iriam escutar em casa, no carro, enfim. Exato. Então, era um trabalho muito colaborativo entre as pessoas que depois foram entrando, né? Entre o próprio Filinto e tal. E foi um negócio que deu muito orgulho ver uma rádio nascer. Massa. De um estúdiozinho lá em São Gonçalo, que a gente ia bater na caixa prego. São Gonçalo, exatamente. porque hoje é Natal. Isso, era por conta da antena, é uma burocracia da antena, verdade. etc. Aí depois mudou para os mesmos estúdios que hoje são a 98, quer dizer, acredito que ainda estão lá. Sim, tá sim. E depois que eu saí é que ela virou Jovem Pan, depois que eu saí é que a Tropical virou Mix. Então eu não peguei essa nacionalização das rádios daqui de Natal, mas foi bem interessante acompanhar esse processo. Aí eu fiquei lá, então, até o final de 2010, entre 2008 e 2010, e aí foi que eu fui para São Paulo. Mas como é que foi essa decisão? Aliás, você também deu aula de inglês, né? Dei aula de inglês de CCA. Não consegue fazer uma coisa só, né? Exato. Freela, Festival do Sol, entendeu? A gente fez muita coisa, gata. Então, era o que dava, o que aparecia, a gente tentava encaixar ali. Inclusive uma campanha política. Olha. Que apareceu em 2010, e eu fui chamada, foi a minha primeira e única campanha que eu trabalhei, mas foi o suficiente para me render uma grana, que eu olhei para essa grana e falei, o que eu posso fazer com você? E foi uma época que eu também tinha tido alguns problemas pessoais também com relação... problemas pessoais no meio profissional. Então, né, não tava... Tô querendo outra coisa, novos não tava áreas. Legal, exatamente, não tava legal, não tava fluindo. Bacana, exato. E eu meio que tinha chegado também num teto inclusive financeiro, entendeu? De, cara, o que é que eu vou fazer mais além disso aqui? Tô trabalhando no maior cargo que eu posso ter nessa rádio aqui, me virando com outros freelas, com bicos, para fazer R$2.500 por mês, entendeu? Eu nunca vou sair da casa dos meus pais, nunca vou conseguir fazer nada com essa grana. Então, a campanha veio para me dar a oportunidade de ter uma grana para arriscar alguma coisa. Então... E aí você resolveu ir para São Paulo. Fui para São Paulo com esse dinheirinho que eu falo, olha, eu posso ficar aqui uns 5 meses de boa. Batendo porta, tentando Batendo porta, né? Me humilhando um pouquinho, que eu não vou morrer de fome por 5 meses. Se em 5 meses nada der certo, beleza, volta Natal, tranquilo. E tem vida esse que apoio, segue. né? De dizer, pode isso, exatamente, vida que segue. Felizmente, no meu segundo mês, eu já consegui o meu primeiro emprego lá, que foi na Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que foi por conhecidos de conhecidos, né? Então... Foi uma experiência, eu chamo de um batismo de fogo, porque assim, do nada... porque tem crise, tem muita, né, muito conteúdo, muita crise. Não, gata, e assessoria assim, de imprensa. Vamos ressaltar um negocinho, puxado, bebê. Vamos ressaltar um negocinho aqui. Até então, meu foco era rádio. Sim, é isso que eu tô falando. Você caiu em outra coisa completamente diferente. Locução, era outro mundo. Aí eu cheguei Primeiro, eu cheguei em São Paulo falando, cara, rádio não vai rolar aqui. Porque eu cheguei numa época em que ainda... Existia um sotaque muito padrão para você ser bem-sucedido em rádio. Existia, enfim, um networking que era inexistente para mim. Então, eu falei, cara, deixa eu ir para o caminho mais fácil. E foi quando eu tive que optar pelo caminho mais fácil. Que é, onde é que tem mais vaga? Sim. E era em assessoria. Era em agências de assessoria. Agências de comunicação que faz serviço de assessoria. Então, caí na Secretaria de Estado de Educação, que é a maior secretaria de educação do país. Assim... Milhões de estudantes, escolas, professores. E assim, era o Jornal Nacional ligando porque o muro caiu na cabeça de uma criança no interior, entendeu? E eu, meu Deus do céu. Foi um batismo de fogo. Fiquei 6 meses lá, porque ao fim desses 6 meses eu estava completamente esgotada. Foi um burnout, antes de eu saber o que burnout era. Exato. E também porque, enquanto eu estava lá, eu sabia que esse era só o primeiro passo. E que eu deveria continuar procurando. Então, os 6 meses que eu estava lá, eu continuava mandando currículo. Porque eu sabia Acho que é muito isso, assim. Quando você resolve arriscar no mercado maior, por mais que você tenha... Ok, eu tenho isso aqui para me manter por enquanto, quero procurar, mas... na verdade, no mercado local também. Você vai tendo
experiências, conhece pessoas que te indicam para outra oportunidade, que vai abrindo porta para aquilo, lembra de você para alguma indicação. É network mesmo também, né? Total, é você conhecer as pessoas que talvez lá na frente vão... Opa, deixa eu lembrar. Inclusive, foi assim que eu cheguei na Uber, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas é isso, eu saí de lá, então fui para uma outra agência, que hoje é a MSL Group. Eu fui atender Fiat, fui atender alguns outros clientes menores, então assim, foi um trabalho um pouco, né, mais tranquilo. Ok. Saí de lá e fui para A2, que é uma agência que era especializada em contas do governo também, mas de uma maneira bem mais tranquila, era mais voltada para digital, era mais análise de dados, era o começo de as redes sociais enquanto grandes catalisadores da comunicação, como a gente tem hoje em dia. Hoje. Então, foi outra pegada. Eu fui, né, fazer as redes sociais de um vereador, a gente foi... a gente tinha... Era uma agência muito ligada ao PSDB, né? Porque o PSDB era um grande partido em São Paulo. Hoje em dia não é mais o caso. E era um negócio que era realmente vida real. Tudo aquilo que a gente estava vendo que... aquelas tendências que estão surgindo acolá, essa agência meio que estava colocando em prática. Eu digo, isso aqui é bacana. Então, eu fiquei uns 2 anos lá. Também tive leve burnout. Que tem muita relação, inclusive, com o que você hoje está fazendo. Exatamente. Aí que tá. Quando eu saí de lá, eu saí de lá dando um passo para trás. Porque assim, eu já estava lá como subgerente de comunicação. E aí eu saí de lá com a oportunidade de ser atendimento pleno numa outra agência, ou seja, ganhando menos, mas para atender Google. Aí eu falei, sim, então, vamos comer esse pãozinho aqui, miojo, porque você já tinha meio que a experiência de sênior, né? A bagagem de sênior, mas... Não, ok, vou pro pleno. Exato. Eu quero esse cliente. Eu dei um passo para trás pensando no futuro. Então, de novo, o miojo que eu tô falando aqui era literalmente miojo no almoço e tinha dia que era miojo na janta também, porque foi um passo para trás que eu senti porque pesado. Aluguel e todas as outras custo de vida em São Paulo, né? E eu, orgulhosíssima, sem falar pra manhinha que tava apertado. Então, se vira, gata. E aí eu fui atender Google. Uma das minhas grandes qualificações para atender Google foi o inglês fluente, que, né, vem ali. O inglês da au pair, ok. Exato, o inglês de au pair, porque, enfim, cliente internacional exigia que alguém não só desenrolasse ali o arroz com feijão, mas produzisse reportes em inglês, entrasse numa call e desenrolasse, etc. Então, teve isso. Eu acabei indo para lá, fiquei 1 ano e meio atendendo o Google, especificamente YouTube no Brasil. Então, eu trabalhava dentro do Google como a pessoa de comunicação do YouTube, a pessoa externa de comunicação do YouTube. E lá, eu mostrei o meu trabalho e eu fiz amizade com as pessoas que estavam ali dentro, que eram os meus clientes, né? Eu acabei saindo de lá porque uma outra agência me fez uma proposta bem legal. E acabou que essa outra agência foi a que, de fato, começou a catapultar a minha carreira. Eu saí de lá para trabalhar na Smart PR, que era uma agência que atendia, continua aí, da família Google, Waze, bancos, Porto Seguro. Então, assim, quando eu cheguei na Smart como atendimento sênior, fui promovida a gerente e a diretora em menos de 1 ano e meio. Então, assim, foi um negócio que deu muito... Então, juntou a bagagem com a experiência que você já tinha, o inglês, tudo isso, pronto, ok. Exatamente. Eles viram que eu conseguia dar conta de cliente internacional. Então, isso foi um grande trunfo que eu guardei na minha manga e esse aqui tá bacana. E aí é quando eu chego na Uber. Por quê? Porque uma pessoa que foi minha cliente lá no Google, saiu do Google, foi para Uber. Quando abriu uma vaga lá, ela lembrou de mim e ela falou, Thalija, por que você não se aplica? A gente fala aplica, né? Por que você não se inscreve aí nessa vaga para ver se dá certo? E assim, lógico que ela me indicou e por ela ter me indicado, eu teria mais chance do recrutador abrir o meu currículo. Sim. Tá? Mas a influência dela para aí. O resto... Exato. E, na verdade, as pessoas... Eu tinha que dar conta. Até para o mercado hoje, ainda existe indicação, que o pessoal fala muito, QI, quem indica e tal. Eu acho que a gente, às vezes, trata o QI
como algo muito pejorativo, que é ruim. E, na verdade, o QI é interessante, principalmente se é network. Se você conhece aquela pessoa, sabe que ela tem as habilidades, que ela, né, tem as skills para aquele serviço, vai te indicar. É isso, né? Exatamente. Principalmente no mercado que é extremamente concorrido, como o de São Paulo. Assim, você imagina, cara, uma vaga de comunicação na Uber, vão chegar 800 currículos. E eu não estou falando esse número aleatoriamente. São 800 currículos que o recrutador vai abrir. E depois do 148º, o cara, tipo, tá com o olho aqui ou tá com lá, entendeu? Assim, então, tem um currículo que chega com um post-it, assim, falando... Dá uma olhadinha, confere. Aqui. Exato. Já quer queira que não, é um negócio que tende a ser muito positivo. Mas é isso, foi um processo de recrutamento que durou 3 meses. Eu falei com gente daqui, gente de fora. Minha última entrevista foi com... Exato. Minha última entrevista foi com um gerente geral da Uber no Brasil. Eu falo, gente, porque... Desculpa, eu serei apenas uma pessoa da comunicação, porque eu tô falando com o gerente geral da Uber no Brasil. Mas deu certo depois de 3 meses. 2017. E é isso, são mais de 7 anos já que eu tô lá. Eu acho legal, porque sempre que eu gosto muito de contar a minha amiga trabalha na Uber e ok, no período pré-pandêmico, porque eu batizei de período pré-pandêmico, eu vou ali em Nova York que eu tenho uma reunião da Uber. Gente, que época linda, pelo amor de Deus. Eu sempre tive um pouquinho de... Quando eu tava em assessorias, eu começava a olhar para o cliente com o meu olhinho brilhando, assim, eu acho que é isso aí que eu quero. Ó. É tanto que até depois surgiram alguns convites, vem pegar um cargo muito legal em uma agência, só que, cara, ser cliente é muito legal. E eu acho que se você gosta desse mundo de comunicação corporativa e quiser ter um objetivo aí, eu acho que traçar o objetivo de ser cliente é muito legal. Só que eu recomendo muito passar por ser atendimento antes. Para entender a dor de quem vai estar do outro lado. Para entender qual que é, como funciona. Eu acho que faz isso hoje com as experiências que eu tenho de assessoria de comunicação, principalmente de assessoria de imprensa, por ter estado tanto tempo em redação, eu entendo o que é preciso, o que é que facilita, o que é que vai fazer aquele conteúdo ser atrativo. Perfeito. E conseguir emplacar. Exato. Em que formato que você está, enfim. E você cria uma relação de empatia Sim. com todo mundo que está à sua volta. Assim, por exemplo, às vezes chegava, né, que agora eu não estou mais especificamente trabalhando com assessoria, mas chegava pra gente o lançamento de alguma coisa no aplicativo que o pessoal de operações queria muito que a gente divulgasse e a gente falava, gente, isso aqui não vai render, ninguém vai estressar por isso, entendeu? Isso aqui não vai render matéria, entendeu? E isso era muito uma visão de quem já teve do outro lado tentando vender aquela pauta, daquela merrequinha, e todos os jornalistas falavam, gata, não é isso. Não vai rolar, entendeu? Então, a gente acaba criando um filtro que é um pouco mais criterioso e que eu acho que dá uma celeridade muito maior para o trabalho, porque a gente não perde tempo com algo que a gente sabe que não vai dar certo. Então, é muito importante ter essas duas vivências. A demanda, foco já ser cliente é maravilhoso e conseguir ter a oportunidade de, vamos acompanhar um jornalista ali em São Francisco. Aí, beleza, a gente vai acompanhar um jornalista em São Francisco. É ótimo, é maravilhoso. E aí, conta rapidinho, o que é que você fazia quando você entrou? Onde você está agora? Eu entrei especificamente em 2007. Eu 2017. Eu entrei na parte de comunicação e eu seria responsável por toda a comunicação da Uber no norte e nordeste do Brasil. Então, era uma época que a gente sequer tinha lançado Uber em todas as cidades dessas 2 regiões, né? Então, eu participei... Mais uma vez, tudo era mato. Tudo era mato. Então, eu participei do lançamento da Uber, por exemplo, nas últimas capitais ali, tá? Em Rio Branco, sei lá, em Porto Velho. Então, assim, cidades um pouco mais uma vez, distantes. podendo, inclusive, viajar para conhecer. Perfeito, exato. Conheço Porto Velho, conheço Belém, conheço Manaus. Então, foi uma época muito interessante e era uma época em que a gente precisava educar as pessoas sobre o que cargas d'água é Uber. Porque é uma marca que chegou no Brasil com... as mensagens estavam todas trocadas. É ilegal, é clandestino, é não sei o quê, taxista odeia. Então, o que é isso? Foi todo um processo. Foi um processo muito grande. Era algo que também as pessoas que eram mais antenadas com tecnologia falavam, cara, isso aqui é incrível, se liga nisso aqui, isso aqui vai revolucionar a mobilidade, isso aqui vai ser incrível. Mas que tinha muita informação truncada. Então, foi um trabalho desse time de comunicação meio que levar não só a marca Uber, mas o conceito de
mobilidade por aplicativo para o patamar que ele hoje tem aqui no Brasil, com outros competidores, enfim, como um negócio, como uma indústria plenamente estabelecida. Hoje em dia, Uber virou, inclusive, sinônimo de categoria, né? Assim, por mais que você esteja em carros de outros aplicativos, você fala, tô esperando o meu Uber, eu tô indo de Uber para algum lugar. Então, isso é um negócio que, enquanto profissional de comunicação, é um nível de visibilidade e é um nível de responsabilidade que é imenso, entendeu? Assim, é algo que definiu a carreira não só minha, mas de todo mundo que está lá dentro comigo desde 2017, que foi uma turma que entrou em 2017. Teve até um pessoal que entrou antes, um pessoal que entrou depois, mas assim, que sem dúvida, até hoje o maior desafio da minha carreira, mas que naquela época especificamente nós fomos desbravadores, assim, nós fomos colonizadores de novos mercados. E aí, esse ano, teve mudança. E aí teve mudança. Pois é, vamos lá. Eu entrei para cuidar do Norte e Nordeste, aí depois não fez mais sentido essa divisão da nossa equipe por regiões, porque começou a ser tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu assumi a comunicação da Uber Eats no Brasil. Então, eu era gerente de comunicação, fui promovida, eu virei gerente de comunicação da Uber Eats no Brasil, até o momento em que aconteceu um negocinho chato chamado pandemia. E aí, com a pandemia, o negócio de mobilidade basicamente teve que parar. Sim. E o foco ficou muito em delivery. Então, foi um momento super intenso, assim. Foi um momento que realmente a gente teve que parar, meio que recalcular a rota ali para ver como é que a gente continuaria ou avançaria com a nossa comunicação. E até o momento que chegou final de 2022 ali... Não, final de 2021, que falou, olha, o Uber Eats vai sair do Brasil. E eu olhei em volta, assim, de outra volta, assim. Gente, eu gosto todo do meu trabalho. Felizmente, eu consegui ser redirecionada lá dentro. Então, por mais que o Uber Eats tenha saído do Brasil, eu continuei na comunicação da Uber, tratando de outros produtos, de outras verticais lá dentro. E aí, quando foi no ano passado, surgiu o convite de ajudar na criação... Não na criação... ajudar na reformulação das redes sociais da Uber aqui no Brasil. Então, era algo que era um plano global que já estava se desenvolvendo lá fora fazia um ano e que eles estavam começando a expandir para outros mercados. E aí, quando chegou a vez da América Latina e do Brasil, que o plano foi apresentado, algumas pessoas na sala olharam para mim e falaram, tua cara, vai embora. E aí eu falei, posso tentar? E eu meio que meti a cara. O exemplo que eu tinha dado anteriormente de, vou ter coragem de assumir um programa 2000, que você bolinha. Foi de cara. Que eu fui de cara, eu acho que eu fiquei muito tempo, eu criei por muito tempo, uma cautela sobre, que tinha muito a ver com medo de errar. Sim. Que eu meio que joguei pela janela quando surgiu essa oportunidade. Então eu falei, não. Tá, se eu errar, eu vou cair batendo. Vamos lá. E eu fui, e em janeiro, então... Foi... Trinca os dentes, vai... Os olhos, vamos lá. Sei. E em janeiro desse ano foi oficializado, então agora eu estou liderando essa parte de redes sociais orgânicas da Uber aqui no Brasil. A gente tem visto, assim, que é um desafio constante, mas também é muito incrível lidar com comunicação em redes sociais em um país que ama a internet, como o Brasil. E isso te deu a oportunidade de conhecer pessoas interessantes recentemente, por exemplo? Pois é, semana passada, uma hora dessa, sexta-feira, semana passada, eu estava dando uma voltinha com Gretchen, com Nicole Balls, no Uber Barco, lá em São Paulo. Então, assim, tem dessas, é muito legal. Mas de fato, assim... Mas precisa estar, inclusive, entender aquilo de referência, né? De você, tudo na vida é referência, mas de você entender contextos, o que é que pode pegar, qual é o público que você quer, isso vai dar uma sacada engraçada, isso vai atrair, engajar, mas que possa contribuir com a imagem da empresa. Não só isso, mas a gente tem muito stakeholder para se preocupar, né? A gente tem quem está fora, recebendo a nossa imagem, a gente tem as equipes internas, tipo, a gente tem um marketing que organizou tudo isso, que a gente precisa estar super alinhado, a gente tem formador de opinião, que vai ter o seu pitaco para dar sobre aquela ação, se é isso, se é aquilo. A gente tem até regulador para se preocupar, entendeu? Assim, então, são muitos fatores, são muitos pratinhos rodando que a gente não pode deixar cair. Mas eu acho que as redes sociais nos dão a oportunidade
de olhar para tudo com olhos, Sim. Um novo olhar, né? Com um olhar um pouco mais no chão, um pouco mais em contato com o que é a realidade de quem está online. E eu acho que é muito importante para a gente, enquanto empresa, falar a língua de quem é o nosso usuário. Então esse movimento de aproximação que a gente está tentando fazer, obviamente é algo que a gente está pensando na marca, mas a gente está pensando também no Brasil como um todo, entendeu? Assim, a gente está inserido na sociedade hoje de uma maneira que é orgânica, né? Você não se imagina mais vivendo a sua vida sem precisou de alguma coisa, deixa eu puxar o celular aqui, apertar um botão, vai chegar um carro, entendeu? Assim, então isso também dá pra gente uma oportunidade de, cara, isso aqui faz parte da vida das pessoas. Como é que a gente torna isso divertido? Como é que a gente torna isso algo que vai engajar? Que as pessoas vão curtir, que as pessoas vão ter um feedback bacana pra dar. Então, tem sido um desafio bem, bem legal. Bem interessante. Ok, agora vamos começar um quadro que você acabou de criar, né? Aleatoriedades. Filme ou série? Filme. Qual? Ou só pode um? Orgulho e Preconceito. E livro? O Caçador de Pipa foi um livro que marcou muito a minha vida, muitos anos atrás, e que eu nunca esqueci. Então, Khaled Hosseini, Caçador de Pipas. Legal. Uma cor? Roxo. Que coisa, não! Uma cidade? São Paulo. Desculpa, Natal. Perdão. São Paulo. Um lugar fora do Brasil? Paris. Très bien. Ça va. Agora, para finalizar, do tempo da rádio, uma música e um show. Um artista, pode ser também. A música eu vou dizer Kelly Clarkson com Breakaway, que foi a última música que eu toquei na FM Tropical. Foi literalmente a última música que eu toquei. Essa música estava tocando, eu estava com lágrimas correndo pelo rosto, saindo do estúdio, e essa música. Qual era a outra pergunta? Esqueci. Não, mentira, show. Show. O show. Show. Você gosta de show? Gosto muito Shows, de show. festivais. Amo. Eu vou ter que dizer que ano passado, Beyoncé, a turnê Renaissance em Londres, é o show da minha vida. Show da sua vida. É. Tá, a gente já falou de música, de literatura, de cinema. A arte. O que é arte? Cara, a arte é o sentimento materializado, assim. Eu acho que a arte pode tocar de muitas maneiras, mas eu acho que a forma como você se sente quando está em contato com algo é poderoso demais para ser tratado apenas como uma música, um filme. Não, é sobre como aquilo te faz sentir. Então, para mim, arte é sentimento. E comunicar? Comunicar é complicado, cara. Não, comunicar, eu acho que é muito mais... Eu acho que é muito mais sobre como você vê o mundo e consegue levar aquela imagem para outras pessoas, do que necessariamente sobre regras ou sobre formatos ou sobre qualquer outra coisa. Eu acho que assim como na arte, a comunicação tem o poder de fazer as pessoas sentirem coisas. Revolta, alívio, várias coisas. Então, eu acho que saber comunicar-se bem parte muito do princípio de você ter um entendimento de como aquilo bate em você para ver como é que aquilo vai bater nas pessoas. E hoje? O que é a Thalija de hoje, 2024? Falaria para a Thalija de 2002? Gata, você não tem noção do que vem por aí. Você não tem noção do que vem por aí. Fique firme, vai dar tudo certo. Vai nessa. Já deu. Vai nessa. Massa, Lígia. Obrigada por topar esse desafio do primeiro Pode Cris com Z. Eu sou Cris Vidal, eu sou jornalista. Eu fiz uma lista, viu, minha gente? Eu fiz uma lista para eu lembrar tudo que eu sou. Porque é muita coisa. Então, eu sou Cris Vidal, sou jornalista, sou professora, sou assessora de imprensa, de comunicação, sou produtora de eventos, sou produtora de rádio, sou mãe de flor chique, sou casada com família. Aí, se eu for puxar a árvore genealógica, aí é gente demais. Então, enfim. Obrigada, gente, por estar aqui. Lígia, muito obrigada por estar aqui. Eu amei, adorei. Muito boa sorte com o seu Cris com Z.
Cris Conselho. E chame sempre que for preciso, gata. Ok. Pra tudo. Pra isso, É pra pra ser madrinha de casamento, Pra pra ser você madrinha quiser. de filho, pra Pra ser tudo, madrinha né? de filho, Ok, pra tudo. Tamo aqui. dá certo, Tamo né? aqui. Ok. Sabe o que é que eu quero agradecer mais? A todo mundo que acreditou nessa ideia. O pessoal da Mais Vídeo, desde Marcelo Naama, os bonitinhos aí atrás, Erickson, Lucas, Sueli, você por último, tá? Mas quero agradecer ao meu trio, eu ia dizer Fab Four, mas, né, ao meu trio, a Matheus, a Madu, a Gabi, a Adassa. Tô falando seu nome direitinho, viu? De verdade. Ao apoio de Fabiano, ao apoio... Nossa, tanta gente. A galera da Make, Helder e Lucas, que disseram, vai, menina, grava, vai gravar quando? Enfim, o universo, tá bom, universo. Gravei, ok? Acho que vai dar certo, vai ser legal. Acho que a gente vai trazer muitas histórias interessantes, histórias que vão acrescentar a trajetória de todo mundo. Porque quando a gente compartilha, agrega, né? Ok. Tchau, gente. Até a próxima.